Quem está aqui pode fazer pergunta, quem vai ver pela internet não vai ter essa oportunidade, então obrigado por quem está aqui hoje. E eu diria que é um tema muito importante para a Shopify, porque hoje a Shopify no Brasil, a maioria das lojas virtuais utilizam checkouts proibidos, e o que gera uma série de complicações para as empresas, porque eles acabam entregando seus dados para checkouts terceiros, que a gente às vezes não está considerando isso nas nossas políticas de privacidade. A gente tem uma série de recursos que se acaba perdendo por usar checkouts terceiros, né? E também você não tem o tracking completo das suas conversões quando você usa o checkout terceiro. Então tem várias vantagens de você usar o checkout nativo da Shopify. Porém, nem todo mundo conhece todas essas vantagens, e é por isso que a gente está aqui junto da Asas, no Space, para apresentar todas as possibilidades de personalização do melhor checkout do mundo da Shopify. Não sou eu que disse que é o melhor checkout do mundo, foi contratada uma consultoria independente que fez uma avaliação entre Shopify, BigCommerce, Magento e Salesforce. Tá? As outras plataformas não têm muita relevância no mercado, por isso que não entraram, né, nesse estudo. E o Shopify ganhou em conversão de todas as plataformas, e quando utilizado o ShopPay, que é o checkout acelerado da própria Shopify, a conversão chegou a ser 30% maior do que o segundo colocado. A gente não tem o ShopPay ainda no Brasil, tá? Mas mesmo assim é um checkout que converte mais do que essas outras plataformas. Então a gente vai apresentar as possibilidades de personalizar esse checkout. Já tem aqui uma animação mostrando mais ou menos algumas das possibilidades que a gente pode fazer, mas não é só cor, posicionamento, logo, tem muito mais, tem muita coisa, tem muito recurso para melhorar a conversão dos lojistas. E aí, para começar, a gente precisa acabar com alguns mitos em relação ao checkout da Shopify. O primeiro deles é o checkout transparente. Então hoje a Shopify já possui checkout transparente há alguns anos. Tá? 5 anos atrás, a gente exigia uma certa customização para que houvesse o checkout transparente. Mas já faz mais de 3 anos que você tem um checkout 100% transparente na Shopify. Então esse não é o grande problema que a gente está enfrentando hoje. Tá? Então você consegue ter cartão de crédito e Pix on-site, ou seja, as informações de cartão de crédito e de Pix podem aparecer na tela sem redirecionamento, isso é o tal do transparente. Tá? E temos também uma diversidade tremenda de formas de pagamento na Shopify hoje. Então a gente tem cartão de crédito, débito, Pix, boleto, carteiras digitais, 2 cartões, e inclusive um exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, que é o exemplo de um cliente nosso, que é a HomeDoc, que ela está disponibilizando no seu checkout o pagamento. Opa, mudou o preço. O pagamento via Bitcoin. Então, assim, até isso a gente tem na Shopify. Tá? São muitos recursos e nem todo mundo está sabendo de todas essas opções. E ainda a gente tem uma série de recursos que você consegue utilizar ao usar o próprio checkout da Shopify, como, por exemplo, a recuperação de carrinho abandonado. Você não tem um sistema terceiro, portanto, quando ele abandona lá, o abandono fica por conta do checkout terceiro. Quando o cliente abandona na Shopify, você tem todo o tracking dessa jornada. Então, quando você abre aqui o seu relatório de carrinhos abandonados, você consegue ver aqui, ó, exatamente quem abandonou, né, o checkout, qual é o produto que ele abandonou. Então a gente sabe que aqui o Diego Silvano da agência Supersonic, ele colocou aqui o ingresso, né, mas ele não fechou. Ele colocou no checkout o ingresso, mas ele não finalizou o checkout. Tá? Isso aqui já gera a URL de checkout. Então se você abrir, ele já vai abrir no checkout do cliente com os itens selecionados.
tá? E você também consegue executar automações pelo Shopify Flow, pelo Shopify Mail, integrar isso aqui com outras plataformas de marketing. Então, tem muitos recursos nativos, inclusive um relatório de recuperação de checkouts nativo da Shopify. Seguindo aqui, a gente tem links de pagamento que a gente considera, a gente chama na Shopify de pedido rascunho. Isso também é um recurso que não existe em checkouts terceiros. Por quê? Porque o checkout terceiro, ele desvia o caminho do cliente do carrinho para o checkout. Então, em vez do cliente sair do carrinho para o checkout, ele sai do carrinho e vai para um terceiro, né? Então, você não consegue usar o pedido rascunho, porque o pedido rascunho gera um link direto para o checkout. E como você não usa o checkout da Shopify, você começa a ter conflitos de pagamento. E aí, o pedido rascunho, tá? Gente, eu deixo meu computador em inglês, tá? Até porque existem recursos da Shopify que estão sempre, estão disponíveis primeiro para usuários que falam inglês. Tá? Mas Shopify existe em mais de 20 idiomas, não é o inglês aqui que a gente vai falar. Então, vou colocar um produto aqui da minha loja, Shopify Space, então vamos colocar hoje o nosso produto, personalize o melhor checkout do mundo. Vamos adicionar um cliente aqui, tá? Ele já tem aqui todas as informações, você consegue adicionar o que você quiser, você consegue dar desconto, colocar entrega, ele já usa os próprios recursos de cálculo de frete nativos da Shopify para exibir aqui, e ele tem o sistema de mandar a fatura para o cliente, tá? Ele salva, você pode escolher uma mensagem que você quer colocar, enfim, pode rever o e-mail que o cliente vai receber, tá? Ele usa o template que você configurou na sua loja, e esse link aqui, vamos copiar esse link. Tá aqui, já está direto para o checkout. Então você consegue criar pedidos para os seus clientes, então time de televendas, time de vendas internas, B2B, consegue criar esses pedidos rascunhos para o cliente, que é o tal do link de pagamento que a gente conhece, e ele vai chegar aqui já com a sua conta associada, com a entrega já associada com base no cadastro dele, né? O produto lá, pronto para emitir o ingresso, no caso, para vender um produto. Todas as opções de pagamento que você tiver no seu checkout vão aparecer aqui no pedido rascunho. Então, vale muito a pena você utilizar o checkout nativo da Shopify para poder usufruir desses recursos também. Além desses recursos nativos que eu falei aqui, a Shopify também disponibiliza vendas únicas e recorrentes. Então, às vezes, existe essa dúvida de, e se eu tiver um clube de assinatura, será que a Shopify consegue me atender? Consegue sim. Eu vou mostrar aqui um exemplo da Coffee Mais, que é um apoiador aqui do Space, tá? Então, nesse carrinho aqui, eu tenho, por exemplo, produtos recorrentes, tá? Em que eu coloco aqui assinar, tá? Eu tenho também produtos entregues somente nesse pedido, mas está disponível para assinatura. Tá? Você consegue segregar produtos únicos recorrentes no seu carrinho, e numa única transação você vai receber 2 itens e vai assinar 2 itens. Então você consegue fazer isso na sua loja Shopify, é muito fácil, você vem aqui, não quero mais assinar isso aqui, tira, ele vai jogar lá para produto vai receber aqui, ou você clica em assinar, ele vai jogar para o recorrente, os valores já vão alterar lá. Então, você tem essa possibilidade, num único checkout, implementar vários modelos de cobrança. Tá? Vamos aqui, continuando a nossa apresentação. Além disso, você tem recursos avançados para aumentar a sua conversão, como, por exemplo, split de pagamento, que alguns meios de pagamento, como o Asas, oferecem para a Shopify, ou que possibilita que redes de varejo, marketplaces e quaisquer outros modelos de negócio que necessitem do split de pagamento para estar em conformidade financeira fiscal, né, você consegue implementar na Shopify usando meios de pagamento como a Asas. Então, de repente eu tenho ali
uma rede de varejo com 10 lojas próprias, 50 franquias, cada um tem a sua conta dentro do Asas e os aplicativos homologados da Shopify podem fazer essa orquestração do pagamento e direcionar os valores para cada local que está atendendo aquele determinado pedido. Tá? Então, é uma opção bem interessante também para marketplaces e para quando você tem, por exemplo, redes de varejo em que a marca é remunerada, tem um royalty sobre as vendas, mas ela manda o pedido para uma loja atender, você pode configurar o speed de pagamento para, por exemplo, 10% dessa venda ficar retido na marca e 90% daquele valor vai para a loja que vai fazer o atender aquele pedido. Tá? Outra coisa interessante que permite, que você consegue implementar no checkout do Shopify, são os cupons personalizados e ilimitados. Você não precisa ficar replicando os seus cupons, as suas regras promocionais lá no seu checkout externo. Você usa tudo que é nativo da Shopify, você pode usufruir da tecnologia de functions, em que você consegue criar promoções avançadas, super criativas, né? O brasileiro é muito criativo em promoção, então às vezes você vai ter algumas limitações se você não utilizar o checkout nativo da Shopify, e na Shopify você tem um mundo de opções promocionais que você pode aplicar lá no seu checkout. E uma coisa que é muito legal é o login sem senha. Isso aí você só consegue quando você usa a nova experiência de contas da Shopify. É super fácil de fazer. Você simplesmente coloca o seu e-mail, né? Você vai receber um código no seu e-mail, informa esse código de 6 dígitos, né? O meu aqui é 428974. Você recebe no seu e-mail. O Shopify verifica você pela primeira vez. E aí ele abre a conta. Opa, peraí. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Laguna. Vamos entrar de novo. Peraí que... Eu vou fazer logout e fazer de novo, tá? Que em vez de acessar direto, eu vou clicar aqui no menu. Beleza. Nove, 5, 19, 24. Agora deu certo, tá? Então você consegue fazer esse login sem senha usando esse recurso nativo de graça da Shopify. Mas não é só isso. O pessoal se engana muito, muito com as taxas que eles acham que estão economizando por não estar usando a Shopify e, portanto, não estão pagando a comissão sobre o faturamento das vendas. E aí a gente fez uma análise, né, de 3 checkouts externos, tá, que tem vamos dizer, um share de mercado bem grande dentro da Shopify, e a gente vai ver o que esse cara cobra. Então, quando você contrata a Shopify, você vai pagar um valor fixo mensal, né? Sei lá, um valor de, sei lá, R$250, depende do plano que você selecionar. Mais uma comissão sobre as vendas, um percentual sobre as vendas que passam pelo seu checkout. E aí você vai lá e coloca um checkout externo, porque você não quer pagar o 0,5% da Shopify, e aí você passa a pagar 2,5%, 1,5% para o checkout externo, mais a sua mensalidade da Shopify. Então, no fim das contas, além de você não estar em conformidade com as políticas da Shopify, tá entregando os dados da sua loja para mais uma empresa, você ainda está gastando mais dinheiro. No Plano Plus, você vai pagar 0,35%, pode ser menos, tá, gente? Aqui eu estou considerando o cara que não atingiu 4, 5 milhões de vendas faturadas no mês, tá? Acima desse valor, você vai pagar 0,55 só, não tem fixo, é só isso, é só o variável 0,55, mas quando você fatura abaixo desse valor, você vai pagar o fixo
mais o variável de 35%, e nos outros planos vai pagar o fixo mais o variável de 0,5%. Ou seja, a Shopify está tão arrojada que ela reduziu o take rate deles. Cada plano tinha um take rate diferente, começava em 2,5% e ia até 1%, e eles, agora todos os planos cobram 0,5%. Então, além de tudo, é mais barato. E aí, existem vários recursos, alguns disponíveis para todos os planos, outros disponíveis apenas para o plano Plus, tá? Eu vou mostrar alguns aqui da Patibo, que é Plus, tá? Você tem o upsell de um clique. Eu não vou fazer uma demonstração aqui porque depende do meio de pagamento, mas eu precisarei pagar e fazer todo o processo, que é, você consegue colocar um bloco lá na sua página de obrigado e recomendar um produto. Se esse cliente fala, não, eu gostei desse produto, tá? Você consegue adicionar nesse pedido e o meio de pagamento que já tokenizou o seu cartão, cobra novamente e você, depois que você converteu, você ainda consegue ter mais uma chance de aumentar o ticket médio. O Order Bump são aquelas ofertas que vão aparecendo no seu checkout conforme os itens que estão no seu carrinho, e a barra de frete grátis também é aquela coisa que faz você impulsionar as vendas. Eu vou mostrar o Order Bump e a barra de frete grátis numa única demonstração. Então a gente está aqui dentro do admin de uma loja, tá? Uma loja real, e aqui a gente criou uma versão do checkout. A parte que eu acho muito legal sobre isso, eu vou abrir aqui o admin de outra loja, que aí não tem problema, é que quando você está aqui em checkout, você consegue duplicar a sua experiência de checkout e customizar ela. Ou seja, você pode ter um checkout todo preto para Black Friday, pode ter um checkout todo vermelho para o Dia dos Namorados, você pode ter um checkout que tem alguns recursos diferentes do outro, fazer um teste AB. Existem hoje, inclusive, aplicativos que, de forma programática, fazem testes AB de versões do seu checkout. Eles vão variando ao longo do dia, né, e vão pegando a amostragem de uma versão e de outra e comparando qual que é o resultado que ele está te dando. Tá? Então você tem essa opção de customizar e depois você publica. Tá? Pode publicar via API ou pelo painel. Aí a gente fez então fiz um trabalho de CRO para esse cliente aqui, e um dos recursos que foi implementado, tá, é a tal da barra de frete grátis. Então, você consegue escolher o local que você vai colocar esse componente, tá, dentro do seu checkout. Tá? Então aqui é uma barra de frete grátis. Você clica aqui na barra de frete grátis, qual que é o valor, quer mostrar o progresso, qual que é o título, a descrição, você recebeu o frete grátis e a mensagem, tudo aqui muito fácil, tá? E o Order Bump é as escolhas. Então você consegue colocar aqui, olha, vou fazer um upsell das escolhas e vou colocar aqui no meu Order Summary. Eu posso falar assim, não, eu quero colocar em cima dos meus itens do carrinho, colocou, já está lá. Não, acho que ficou muito ruim, vou colocar embaixo, já está lá. Tem várias configurações, então você pode escolher layout, você pode escolher quantos produtos você quer exibir, se você vai mostrar as variantes de tamanho e cor ou não, para quem trabalha com moda, né? Se não colocar, ferrou, então tem que ter, né? E é muito fácil, o cara vai clicar aqui, né? E ele já vai adicionar lá o produto. Você pode falar assim, cara, não exiba produtos que já estão no meu carrinho, ou não, pode exibir, não tem problema, se tiver no meu carrinho. Então, é muito prático fazer essa edição, muito prático otimizar o seu checkout para gerar mais conversões. E aí, você tem também um checkout que melhora a experiência do seu cliente. Então, vários payment partners da Shopify já possuem a retentativa transparente, você não precisa fazer nada, simplesmente por trás ele já vai tentar cobrar aquele cliente de diferentes adquirências, ele vai tentar várias abordagens para aumentar a sua taxa de aprovação. Isso não é papel da Shopify, mas muitos meios de pagamento, como a Asas, já possuem esse recurso no seu
no seu back-office para aumentar a sua aprovação. E também nós temos a área do cliente, tem duas áreas do cliente que eu vou mostrar aqui, elas têm uma relação com o checkout, depois eu vou mostrar por quê. Tem uma experiência do cliente aqui do Saint-Marché, que é um histórico de pedido, ou seja, uma experiência totalmente customizada, né? A gente que cria o layout, tem um botão de comprar novamente, tem algumas... esse cliente teve umas necessidades que nos obrigou a criar essa experiência. E tem também a área do cliente nativo da Shopify, que vai aparecer aqui todos os pedidos, né? Pô, peguei um exemplo sem pedido. Na próxima eu pego um exemplo com pedido, tá? E aí isso aqui é um recurso nativo da Shopify. Você tem como configurar, como estilizar essa página, adicionar novos elementos aqui através das extensões da conta do cliente. Vamos botar aqui, ó, Customer Account Extensões. Opa. Ó, tem até acho que um Figma aqui. Então, ó, aqui. Você tem, por exemplo, você pode adicionar o seu checkout. Avatar, você pode adicionar checkbox, pode adicionar imagens, tem muitos componentes, mapa, por exemplo, é um pick-up in store, por exemplo. Você vai fazer uma retirada em loja. Se o pedido for retirado em loja, mostra um mapa da loja com o PIN no local, bota um botão, por exemplo, de abrir no Google Maps. Então você consegue complementar o que a Shopify te entrega usando esses componentes prontos, né? Componentes prontos aqui. Ícones diversos para você utilizar. Então é bem extensível o que você consegue fazer aqui na Customer Account, tá? E aí você também tem extensões para o checkout. Então vamos lá. Eu tenho cliente, por exemplo, que quer pegar a data de aniversário do consumidor no checkout. Temos clientes que precisam fazer certas validações de campos, por exemplo, porque não pode ser em tal CEP, eu não atendo. Enfim, as possibilidades são infinitas, né? Razão social, tem que fazer alguma validação, enfim. Tem muitas coisas que muitos casos de uso que a gente pode levantar aqui. Eu vou trazer um caso de uso do checkout do Saint-Marché, que é uma coisa muito específica, porque se trata de um supermercado. Então, quando eu vou comprar aqui, ó, só tem vinho no meu carrinho, né, gente? Você não é... Vinho com desconto ainda. O que tem aqui nesse checkout? Que não é nativo. Parece, mas não é. Isso aqui, por exemplo, é um recurso, é uma extensão do checkout. Então, por definição, você não tem o dia e a hora para retirar uma mercadoria, né, de retirada em loja. Mas a gente quis dar esse recurso. Então a gente implementou extensões de checkout, a gente está adicionando agora essas opções de o cara selecionar a data e qual o horário que ele vai fazer a retirada do item, né? E aí, por exemplo, quando ele está comprando lá um produto e ele não encontra mais esse produto na loja, o que você quer fazer? Ah não, fale comigo. Aí esse cliente vai receber um WhatsApp se não tiver um produto lá. Ou escolha por mim. Aí o próprio sistema vai fazer a escolha. Ou cancele os itens. Então, esses campos adicionais que a gente está colocando aqui são extensões do checkout que você consegue adicionar, que você não vai conseguir adicionar em checkouts externos. Você consegue fazer isso aqui dentro da Shopify. E os casos de uso são, assim, infinitos. A gente não sabe exatamente todas as opções, porque sempre vem alguém com uma ideia diferente e fala, nossa, eu nunca pensei nisso. É verdade, interessante. Um exemplo que eu gosto também é o da Patibô, porque eles têm uma questão aqui, que é o código da vendedora.
Então, ó, esse aqui é uma extensão de checkout, código da vendedora, e a gente tem também a data de nascimento, que também é uma extensão de checkout. Então, você vê, o fato de eu estar usando o checkout nativo da Shopify, eu não preciso solicitar essas informações do meu carrinho, que geralmente quem usa o checkout externo faz assim, vai lá no carrinho, não deixa o cara finalizar o carrinho, daí tem que marcar coisa no carrinho, depois ele vai para o checkout, a experiência fica toda complicada, né? Aí o cara esquece de colocar o código da vendedora no carrinho, vai no checkout, finaliza a compra, a vendedora não ganha coisa e tal. Tem várias implicações aqui. Então, você consegue personalizar o seu checkout com essas diversas extensões. Tá? Além disso, você consegue fazer validações de campo, você consegue fazer limitações. Então, eu não entrego para esse produto para essa região. Se eu não consigo atender um cliente que não tem inscrição estadual, por exemplo, você cria inscrição estadual, se ele não preencher, você bloqueia o checkout dele. Você consegue customizar a experiência para atender o seu modelo de negócio. Além disso, né, você tem a parte de personalização, então você consegue, dentro das limitações que a Shopify oferece, de layout, estrutura, porque veja bem, para ser o checkout que mais converte no mundo, se você der na mão do cliente a possibilidade de customização, a chance de dar merda é grande. Deles começarem a mexer em tudo e estragar o negócio. Então o que a Shopify fez? Criou alguns componentes personalizáveis, e aí você consegue personalizar isso lá para aquele sistema que eu mostrei para vocês, drag and drop, né? Ou pela Branding API, que é uma API que eles disponibilizaram, que você consegue via API fazer essa customização. O checkout da Paint Nova é um checkout coloridinho, tal, fofo, tem informações. Então vamos lá, fechar um pedido aqui, vou comprar um vibrador e um lubrificante. Então, ó, eles têm barra de frete grátis, eles têm informação de parcelamento, eles têm upsell, eles têm botão para falar no WhatsApp. Então eles personalizaram o checkout, né, para a marca deles. Então agora a marca está com a carinha, tem um roxinho, tem os elementos que eles precisam, eles customizaram o checkout para atender eles. Está com a carinha da Paint Nova. Obviamente não é aquela coisa da loja, que aqui você tem total personalização, né? Mas você tem uma forma de aplicar um pouquinho da sua marca aqui dentro. Tá? E além disso, o checkout ele tem uma gestão de pixels, ou seja, de códigos de tracking que você coloca lá no checkout de uma maneira mais em conformidade, vamos chamar assim. Então você consegue, vou abrir um site aqui, que no caso é o site da Check Commerce, que é um site institucional, mas a gente usa a Shopify como plataforma. Tá? Então aqui são os eventos do cliente que estão conectados nesse módulo, tá? E esses sistemas, eles são disparados pela Shopify no checkout e nas páginas. Então você consegue, como você não consegue injetar código no checkout para disparar eventos para as plataformas de analytics, de anúncio e tal, você cria esse custom pixel lá nos eventos do cliente e a própria Shopify dispara isso dentro de um sandbox de forma segura lá para o seu cliente. Tá? Então todos os pixels, eventos, eles já estão conectados. E qual que é a vantagem de usar dessa forma? Se você usa o checkout externo, você tem uma quebra da jornada do cliente, porque ele vai para um outro subdomínio, e por mais que lá no seu GA4 você tenha as informações da navegação e do checkout, porque você pode fazer uma configuração de hostname e falar assim, olha, se for esse subdomínio, também considera como se fosse a minha loja. Você vai lá no GA4 e você faz isso. Então ele consegue ter a visão da jornada toda. Mas quando você vai lá para a Shopify e você busca quanto que eu vendi na minha loja online, vendeu nada. Porque todo o faturamento que está nessa loja aqui está vindo de um canal aqui que chama fulaninho. Não está vindo da minha online store. Minha taxa de conversão é 0. Você não sabe qual é o ticket médio. Aí você começa a perder todo o potencial de dados que a Shopify entrega, de graça, por definição, em qualquer plano,
Porque a gente está usando um checkout externo. Quando usa o próprio checkout da Shopify, todos os dados estão integrados, você tem um Analytics muito completo. E, obviamente, a gente não está preocupado só em rastrear, a gente também está preocupado em estar em conformidade com as legislações de privacidade. E aí que entra uma outra parte legal, que o próprio sistema de privacidade da Shopify se integra com os seus apps de privacidade e dispara os eventos e os scripts de tracking no checkout corretos. Porque tem certas coisas que você não consegue disparar e tem certas coisas que você não pode disparar no checkout. Então a própria Shopify já gerencia isso para você. Tá? E aí falando de pós-venda, né, porque é possível personalizar a página de obrigado em qualquer plano. Você não precisa estar no Plus para personalizar a página de obrigado. Tá? E aí tem tantas aplicações hoje em dia que eu falei, gente, a gente começou a colocar aqui muito exemplo, eu falei, não vou botar nada, vou só falar, porque é tanta coisa. Eu posso colocar, por exemplo, pesquisa, o que você achou da sua compra? Fidelidade, você tem tantos créditos para usar, você ganhou tantos pontos de cashback para usar em até tanto tempo, você pode fazer o upsell lá na sua página de obrigado, você pode colocar os links para rede social, tem tantas possibilidades que você pode fazer na página de obrigado, e a personalização, ela é muito, muito simples. Lá onde você estava conferindo o checkout, você clica aqui, vai na Thank You Page, ó, já coloquei os social media links, acompanha a gente na rede social. Se eu quiser adicionar um app block aqui, eu venho aqui, boto um QR Code, vou adicionar o meu QR Code aqui, ou não, achei que aí não é muito legal, vou colocar ele aqui, mas achei que o cara não vai ver, então eu vou colocar ele em cima do meu status. Pronto. Aí você salva, qualquer plano você consegue fazer essa customização. O app Checkout Plus, tá? Ele tem muito recurso. Lista de benefícios. Esse aqui é muito melhor para o pré-checkout, não para o Thank You Page, né? Você vai lá e fala, olha, o que os clientes falaram da minha marca, né? Mas tem call to action, por exemplo, do tipo, fale com o atendente agora, depois da compra, né? Informação de contato, banner, por exemplo, de alguma oferta nova que o cara não comprou. E muitos desses recursos aqui, eles são condicionais. Então você pode configurar para que esses blocos, esses elementos sejam exibidos condicionalmente a alguma condição. Como? Condicionalmente a uma condição bom. Condicionalmente a alguma propriedade do pedido, do cliente, dos itens do pedido e assim por diante. Então, a possibilidade de personalização é tremenda. Tá? E estamos aí caminhando para o fim. Segurança também é uma preocupação. Usar o checkout da Shopify significa estar em conformidade com o maior nível de segurança atual, PCI DCSS 4. Foi o primeiro checkout, primeira plataforma de e-commerce do mundo a adotar esse protocolo. Tá? Então, a probabilidade de fraude é mínima. Né? Você tem um alcance global. Então, a ASUS, por exemplo, atua no mercado brasileiro, mas se você tem uma loja cross-border, você precisa cobrar alguém da Colômbia, ou cobrar alguém dos Estados Unidos, ou cobrar alguém da Rússia, você tem métodos de pagamento em todos os países. Locais, pagamentos locais. Aqui tem um link também com essas opções, então eu vou vir aqui e vou colocar, sei lá, África do Sul. Tem tudo isso aqui. Então você tem muitas opções. De métodos de pagamento. Né? Então você consegue oferecer pagamentos locais em 175 países com o checkout da Shopify. E outra coisa que eu acho muito legal é o Shopify Flow. Por quê? Porque você consegue pegar um pedido que veio da loja virtual e a partir desse gatilho, desse evento, disparar uma série de automações pelo Shopify Flow. Vamos ter aqui um workshop sobre o Shopify Flow. Não sei exatamente a data, mas está lá no site do Space, para quem quiser ver esse workshop, que vai ser bem interessante também. E é isso, gente.
para modernizar a sua experiência de compra, troque o Hijack pelo checkout nativo da Shopify. Asas recentemente se homologou na Shopify, já está disponível aí para quem quiser utilizar. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Obrigado.